A Rolex é uma marca icônica que representa luxo, qualidade e exclusividade. Com pouco mais de um século de história, a empresa se tornou um dos maiores ícones que representam status e elegância. Mas como uma empresa que vende um produto nada barato conseguiu um tamanho sucesso? Afinal, por que um Rolex é tão caro? Isso e um pouco mais sobre como a Rolex se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo, eu te conto nesse vídeo. Editor, toca a vinheta. Fala pessoal, eu sou o Paulo, seu apresentador aqui no Banca de Negócios, sua fonte de informações de qualidade sobre negócios, empreendedorismo e economia. E hoje vamos falar sobre a principal marca que vem na minha e provavelmente na sua cabeça quando se fala de relógios de luxo, a Rolex. Caso você não tenha pensado na Rolex, ou você não pense na Rolex quando você pensa em relógio de luxo, deixa aqui nos comentários e fala assim: Paulo, você errou, meu primeiro pensamento em relógio de luxo é tal marca. Lembrando uma outra coisa, esse vídeo não é nem de longe patrocinado pela Rolex. Eu só vejo Rolex em vitrine de loja, nunca peguei um, nunca usei um. E claro, como você é uma pessoa maravilhosa, você não vai esquecer de deixar um like nesse vídeo. Um like para esse canal que é sempre empenhado em te trazer informações de ótima qualidade. Além disso, se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. A história da Rolex começa lá em 1905, quando um alemão chamado Hans Wilsdorf, me desculpem pela pronúncia como sempre, e o seu cunhado Alfred Davis resolvem começar uma marca de relógios lá em Londres. A primeira dúvida que deve estar passando pela sua cabeça agora é: a Rolex não era uma empresa suíça? Calma, a Rolex foi fundada em Londres, porém, desde o seu início até os dias atuais, fabrica seus relógios na Suíça, no início em uma cidade chamada Viena e atualmente em Genebra. Mas voltando para 1905, o objetivo da Rolex desde o início era fazer relógios de pulso que fossem confiáveis, duráveis e precisos. Naquela época, a tecnologia para fabricar relógios de pulsos era ruim. Era muito comum que as fabricantes fizessem relógios de bolso. Os relógios de bolsos eram muito mais precisos e muito mais simples e duráveis também. Relógios de pulso eram nada confiáveis, porém, Hans e seu cunhado tinham a ideia de que o relógio de pulso era o futuro da relojoaria. Então ele tinha a obsessão de fazer um relógio que fosse de extrema qualidade e extremamente preciso. E ele sabia que se ele conseguisse atingir esse objetivo, ele meio que dominaria o mercado de relógios. Uma curiosidade sobre o início da Rolex. Hans conta que estava pensando em nomes para dar para sua empresa, porém ele não tinha gostado de nenhum dos nomes que ele tinha pensado. Sentado no segundo andar de um ônibus em Londres, e naquela época o ônibus era puxado por cavalos e não tinha motores a combustão ainda, Hans conta que um gênio falou em seu ouvido: Rolex. Lá ele. E ele então gostou do nome e chegou à conclusão que sua empresa se chamaria Rolex. E se ele conta que uma entidade divina falou no ouvido dele, provavelmente é verdade. O perfeccionismo de Hans e a sua obsessão em fazer um relógio de extrema qualidade e extremamente preciso não demorou a dar frutos. Em 1910, pela primeira vez na história, foi emitido um certificado suíço para um relógio de pulso. Já em 1914, o Key Observatory, um instituto britânico que dava análise de precisão a cronômetros, deu um certificado classe A para o relógio da Rolex. Isso queria dizer que era extremamente preciso. Classe A era um certificado que era dado apenas para cronômetros da Marinha. Estava ali a primeira grande recompensa que Hans tinha pelo trabalho dele de criar um relógio de pulso que tivesse qualidade e fosse extremamente preciso. Mas um empreendedor perfeccionista não ia parar por aí. Em 1926, a Rolex lança o primeiro relógio à prova de água e poeira da história, lançando a linha Oyster. Na época, as pessoas ainda eram um pouco céticas em relação à impermeabilidade do relógio. A Rolex recorreu a diversas estratégias que são até curiosas. Algumas lojas colocaram aquários nas vitrines e mergulhavam o relógio dentro para depois tirar o relógio do aquário e mostrar para os clientes que ele era completamente à prova de água. Mas a grande sacada mesmo veio em 1927, quando a Rolex fez parceria com a sua primeira embaixadora na história, Mercedes Gleitze. Caso você não saiba quem era ela era uma nadadora britânica e foi a primeira pessoa na história a cruzar o Canal da Mancha.
Canal da Mancha é o estreito oceânico que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Mercedes Glade treinou para poder fazer essa travessia. A Rolex, vendo a oportunidade de ela usar o seu relógio para fazer a travessia e mostrar que ele tinha uma ótima qualidade e que ele de fato era a prova d'água, fez uma parceria com a Mercedes para ela usar o relógio durante a travessia. A travessia durou 10 horas e voilá! Quando ela chegou ao seu destino, o relógio da Rolex estava intacto. Estava ali a grande prova, a grande evidência que a Rolex buscava para mostrar para o mundo que seu relógio era de fato impermeável. Vendo o interesse que as pessoas tiveram pela marca após Mercedes completar a sua travessia, a Rolex então pensou no seguinte: ela faria os relógios mais resistentes para as situações mais extremas possíveis. Ou seja, você quer ir para o deserto e ter um sol de 50 graus na cabeça? O seu Rolex vai sobreviver. Você quer escalar o Everest, chegar no topo do mundo, um lugar extremamente gelado? O seu Rolex vai sobreviver. Você quer fazer mergulho e ir para lugares bastante fundos? O seu Rolex vai sobreviver. Então a Rolex passou a fazer inovação e testar o seu relógio para as situações mais extremas possíveis. E a partir daí, criou uma rede de embaixadores globais que tinham justamente as atividades que a Rolex imaginava que o seu relógio poderia ser posto à prova, para justamente provar para o mundo que seu relógio era extremamente competente em tudo, além de ser, é claro, um símbolo de elegância, luxo e requinte. E claro que na história de uma empresa que tem mais de 100 anos, é normal que existam dificuldades. Mesmo com a explosão de popularidade de relógios de quartzo, lá no final da década de 60 para início da década de 70, a Rolex se manteve fiel aos seus ideais, fiel à sua cultura e não deixou de fabricar seus relógios mecânicos. Caso você não saiba, a maioria dos relógios de luxo no mundo, da maioria das marcas, são relógios de mecânicos. Eles não usam bateria. Por isso são relógios tão duráveis, usam materiais muito bons para poder durar por gerações e gerações. E no final da década de 60 para início da década de 70, relógios acabaram ficando muito baratos, justamente pela popularidade do relógio de quartzo, onde usava uma bateria elétrica e o relógio funcionava tranquilamente. Ficando mais barato, a maioria das pessoas deixou de usar relógios de luxo, relógios mecânicos. E embora o baque da popularidade dos relógios de quartzo fizesse a Rolex perder um bom espaço de venda, a marca confiou que estava no caminho certo, que ela continuaria fazendo o que ela sempre tinha feito, que isso daria resultados no longo prazo. E obviamente que isso deu. Só para você ter uma ideia, em 2021 a Rolex faturou cerca de 8,6 bilhões de dólares, sendo dona de uma fatia de 29% de todo o mercado de relógio de luxo. Em um mercado que não é concentrado, que tem várias marcas. Isso é realmente um feito extraordinário. E entrando em um aspecto mais técnico sobre a Rolex, os materiais que elas usam para os seus relógios não são nem um pouco simples e nem um pouco baratos também. A Rolex usa safira, um material que não risca, para garantir que seus relógios não tenham riscos de dia a dia, não tenham marcas de uso. A Rolex usa uma cerâmica específica, que é usada também apenas pela NASA. Sim, você não ouviu errado. A NASA e a Rolex usam o mesmo tipo de cerâmica. A NASA em ônibus espacial e a Rolex em relógios. Além disso, temos também um dos aços mais puros usados dentro dos relógios da Rolex. Ela tem uma máquina específica, inclusive, para poder fazer o corte, fazer a manipulação desse aço. Não só isso, a Rolex faz o tratamento interno de todas as pedras preciosas que ela usa. Ela usa ouro, usa platina, usa rubi, usa diamante. Então tudo isso é feito internamente pela Rolex. Mas eu estou falando só de insumos, e não é só de insumos que é o custo de produção de um relógio. Os relógios da Rolex são feitos exclusivamente e artesanalmente por pessoas mega treinadas e mega experientes, o que faz o processo de construção ser mais demorado do que se fosse mecanizado, e isso dá uma qualidade muito especial para os relógios. Uma pessoa foi quem montou ele do início até o final, sendo algo muito exclusivo, tendo um requinte muito grande, sendo uma pessoa muito técnica que fez aquilo. Então dá um valor muito agregado ao produto. Mas também não é só o custo de produção que faz um Rolex ser tão caro. Juntando o fato da Rolex usar materiais nobres e ser uma empresa extremamente inovadora, fez ela estar na vanguarda e povoar o imaginário de pessoas que gostam do mundo dos relógios. Imagine a seguinte situação:
Uma pessoa lá na década de 40 comprou um Rolex, passou para o filho, passou para o neto e às vezes você seja o bisneto dessa pessoa. 4 gerações de uma família acabou sendo ligada por uma única marca e o relógio funciona até hoje. Essa é uma realidade que pode até distante da minha, mas pode ser distante da sua também. Mas a questão é que se você pensa globalmente, isso não é tão longe. E se você pensa no mercado de luxo, um mercado nichado, um mercado menor, mas em que isso acontece, você vai entender que essa é uma marca que acaba criando um aspecto de lenda dentro dessa comunidade. E isso só aumenta o valor percebido dessa marca. A Rolex vem há 100 anos investindo em qualidade e durabilidade e justamente colhe esses frutos, os frutos desse resultado, há muito tempo, justamente porque ela pensou muito bem nisso. E isso também é um dos fatores que fazem a marca ser tão admirada, tão valiosa e cobrar tão caro em seus produtos. Mas claro que não é só de eventos históricos e ligações históricas que a Rolex vai sobreviver e vai continuar operando. Não, muito pelo contrário, a Rolex também investe muito nos novos clientes, nos clientes atuais, nas gerações atuais. Como é que ela faz isso? Ela investe muito em branding. Ela faz patrocínio a diversos locais, a diversos eventos, principalmente eventos esportivos, e conta com uma rede global de embaixadores, pessoas que são símbolos de suas áreas e que têm admiração de uma base muito grande de fãs. Dentro desses locais que ela patrocina, temos um museu de cinema, temos casas de ópera, temos teatros conhecidos mundialmente. Ela patrocina também cantores líricos, diretores de cinema como Martin Scorsese, uma série de atletas. Mas veja bem também como ela é certeira em sua estratégia. Você não vai ver a Rolex patrocinando um time de futebol. Seria até engraçado se no momento que você estivesse assistindo esse vídeo ela anunciasse patrocínio desse só para me provar errado. Mas até o momento a Rolex não patrocina um time de vôlei, não patrocina um time de futebol, não patrocina um time de basquete, não patrocina esportes onde a barreira de entrada é baixa. A Rolex, como uma marca cara e uma marca de luxo, se posiciona em esportes que tem uma barreira de entrada alta e que conta com bastante dinheiro movimentado. É caro um atleta de tênis viajar constantemente para poder competir. Mesma coisa para um atleta de golfe, é um esporte um pouco mais elitista. Os cavalos usados no hipismo são cavalos caros. Iatismo também é um esporte mais caro. O automobilismo, nem se fala, é muito complicado para um jovem chegar na Fórmula 1, não só pela qualidade técnica que ele tem que ter, mas por todo o custo que é envolvido durante sua formação. Então a Rolex patrocina eventos esportivos e esportistas de áreas onde ela sabe que o público-alvo dela vai estar assistindo e atletas que vão se tornar símbolo desse esporte e que vai ter uma grande base de fãs e boa parte desses fãs são o público-alvo da marca. Sendo assim, a marca continua povoando o imaginário das pessoas, sendo algo que representa um requinte, um luxo, uma elegância. E sabendo que é um relógio extremamente durável, faz as pessoas também desejarem ter, porque sabem que não vão perder esse bem. Sabem que esse bem vai durar provavelmente pela vida inteira dessa pessoa. E além de tudo que eu já falei até agora, obviamente uma marca de luxo não se manteria tanto tempo no topo se não tivesse um excelente serviço de pós-venda. Veja bem, olha o que está acontecendo com a Rolex no momento que eu estou gravando esse vídeo. Existe uma falta de relógio nas lojas. Existem algumas linhas de relógios da Rolex onde a fila de espera é de até 2 anos. Sabendo disso, muitas pessoas estão comprando relógios usados. E muitas pessoas estão comprando esses relógios esperando na fila justamente para poder vender posteriormente. Sabendo que os seus clientes estão procurando outros meios de comprar Rolex, a Rolex não está deixando eles na mão. O que a Rolex está fazendo? Para a pessoa saber que não está comprando algo falsificado, ela fornece um serviço de certificação de relógios antigos. Não tão antigos, qualquer relógio da marca, ela vai olhar e vai dizer se é original ou não. Mesmo que esse relógio não tenha mais caixa, já não tenha mais o comprovante de compra, a pessoa vai levar em uma da loja das redes autorizadas e essa loja vai, se for capacitada, ela vai fazer análise, senão ela envia esse relógio lá para Genebra e lá vai ser feita a análise desse relógio e vai ser emitido um certificado pela própria Rolex para falar se aquele é um relógio original ou não. Isso dá muita calma para as pessoas que querem entrar no universo da marca e evita a ação de golpistas.
E claro que um bom serviço de pós-venda não seria um bom serviço de pós-venda se não tivesse um bom serviço de manutenção. A Rolex garante o fornecimento de peças por até 35 anos da vida de uma linha de relógio. Porém, ela fala o seguinte: mesmo que passe esses 35 anos e a pessoa precisar de alguma peça, a pessoa vai ter assistência da área de restauração da marca. Diretamente de Genebra, a empresa vai fazer uma réplica idêntica à peça que a pessoa quer e vai fazer o conserto desse relógio. Justamente porque ela acredita que os relógios da marca não vão precisar passar por conserto. Existem casos onde é necessária a restauração do produto, mas por outros motivos e não pela má qualidade do relógio em si, mas por deixar por acidentes, por acabar deixando em áreas que são impróprias e tudo mais. Então acontece, então a marca se mantém pronta para poder atender essas pessoas. E aí quando você junta tudo isso que eu falei sobre inovação, sobre qualidade do produto, sobre a exclusividade de ter uma produção artesanal, sobre o brand, sobre o posicionamento de marca, quando você pega tudo que a Rolex trabalhou durante mais de 100 anos para poder se manter no topo da área de relojoaria de luxo, você começa a entender por que é uma empresa que cobra a partir de $5.500 em um relógio e as pessoas compram, e pode passar de até mais de $485 mil na compra de uma única peça. E sim, tem pessoas que compram esses relógios e compram entendendo o valor que a marca oferece. Eu estou falando principalmente de relógios de linha de produção, porque ela não tem uma linha de produção automatizada, mas sim os relógios que são modelos dispostos nas vitrines das lojas. Se você pensar em relógios únicos, em edições limitadas, você vai começar a perceber também que a Rolex faz relógios extremamente caros. Inclusive o relógio mais caro da história é um Rolex. É o Rolex Paul Newman Daytona, que foi leiloado por $17,8 milhões, sendo aí uma verdadeira fortuna que muita gente não vai nem imaginar em ter, e pagaram em um relógio. Então quando você entende por que um Rolex é tão caro e tudo que está no universo da marca, você começa a entender por que existem pessoas que dão valor e entendem por que tem que pagar, não. Entende por que vale a pena pagar algo nisso em um relógio. O que eu quero saber de você é o seguinte: você acha, e não se coloque na posição financeira que você está hoje, se coloque na posição financeira de uma pessoa que pode comprar. Com a sua formação pessoal, você acha que vale a pena pagar um valor desses em um relógio de luxo? Você acha que é um investimento, que é um bem, ou que é simplesmente algo material que não vale a pena, vale mais a pena você comprar um relógio comum, como a maioria das pessoas tem acesso? Enfim, deixa nos comentários, eu tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal para você não perder outros conteúdos como esse. Deixa um like nesse vídeo, eu te aguardo no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.